Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Gonçalves e hoje, dentro do curso Educação Cognitiva e Valores Éticos, nós vamos trabalhar um pouquinho a disciplina Constituição e Desenvolvimento das Ações Mentais. Então, quando a gente vai falar um pouquinho dessa Constituição e Desenvolvimento das Ações Mentais, a gente vai entender um pouquinho sobre algumas características e alguns autores também que vêm fundamentando e falando sobre essa questão. Para quem não me conhece, eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, especialista em Educação Especial, psicopedagoga, arte terapeuta e trabalho aí há mais de 18 anos na formação docente e também com o trabalho com políticas públicas dentro da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, nós vamos iniciar com a seguinte frase: a construção de uma base orientadora é a tarefa criativa para os participantes na atividade de ensino e de aprendizagem. Além disso, esses esquemas fazem o papel de um sincronizador para o desenvolvimento de conhecimento e de competências relacionadas com o conteúdo em ação. Então, essas características que nós temos, essas funções que nós temos, que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, elas vão nos auxiliar nessa questão mesmo do desenvolvimento humano. Então, um dos autores que tem contribuído para o conhecimento dessas ações mentais, né, é o Galperin, e ele tem desenvolvido essa teoria do ensino em cima de pesquisas que vem voltado à questão da psicologia e da aprendizagem dentro desse contexto escolar. Então, como que essas ações mentais, elas contribuem para a questão da aprendizagem dos estudantes? Então, o Galperin, dentro da sua teoria aí da formação planejada, das ações mentais e dos conceitos sobre as ações mentais, ele traz a sua contribuição para a questão da psicologia, para as práticas pedagógicas dentro da escola e também para essa formação planejada das etapas das ações mentais e desses conceitos, e que vão expressar alguns princípios que são fundamentais dentro aí da psicologia. Então, a ideia fundamental dessa teoria da formação planejada é que essas ações mentais, elas são da própria natureza do ser humano. Então, elas são ações objetivas que inicialmente se realizam com o apoio de alguns objetos externos, e na medida que esses objetos vão trazendo concepções para a gente, eles vão manipulando ali, passando por uma série de etapas. Então, posteriormente a essas etapas, as ações são realizadas dentro desse plano mental e se tornam prioridades da psique, segundo determinados parâmetros de qualidade do desenvolvimento intelectual, considerando que esse desenvolvimento intelectual do sujeito se caracteriza pelo enriquecimento desses conteúdos dentro do intelecto, através de novas ações, fazendo a questão de qualificação dela e transformando essas ações mentais pelas mudanças dos estágios mentais, ou seja, conforme vai acontecendo essas ações, as coisas vão se transformando, vão evoluindo e essas formas de pensamento também vai acontecendo. Um recurso que nós temos para adaptar esse mundo, né, da questão do comportamental, são essas ações mentais. Isso permite que a gente modifique o nosso ambiente, a nossa realidade, para podermos se adaptar no que está acontecendo e que, para isso, nós precisamos conhecer quais são esses processos mentais internos que nós temos. Então, são 8 processos básicos, aí, psicológicos básicos dentro da ação. É a percepção, a aprendizagem, a linguagem, o pensamento, a memória, a motivação e a emoção. E eles são expostos individualmente dentro desses processos, mas eles estão articulados entre si. Então, embora eles mantenham essa independência das termologias, eles se relacionam dentro dos próprios contextos. Primeiro, então, da percepção. Então, dentro desse processo psicológico, a percepção é encarregada para a gente ter a imagem dessa realidade que nos rodeia, já que ela nos dá informação desses estímulos externos através dos nossos sentidos. Então, a questão do tato, do paladar, do olfato, da visão e do gustativo vai nos dar a percepção do que está ao nosso redor. Essa percepção ela é responsável por organizar e dar significado a qualquer estímulo sensorial. As funções desse processo ao invés de conhecer esse ambiente, permitir que a gente interaja com ele dentro desses aspectos básicos que é necessário, às vezes, alguma adaptação para se tornar realmente um ambiente eficiente.
A questão da aprendizagem, né? Nós temos os processos pelo qual nós modificamos e adquirimos conhecimentos, habilidades, experiências, comportamentos. Ele funciona através do que aconteceu no passado, a gente faz as sinapses aí relacionando com isso, para a gente entender o que está acontecendo aqui, trabalhando com o nosso campo de memória também. Então, o estudo da aprendizagem ele é dado como uma grande parte do ramo psicológico da questão comportamental, do qual vai sempre fornecer para a gente teorias de condicionamento clássicos e condicionamentos operantes, e que vou explicar um pouquinho mais sobre essas informações. Este processo ele é útil porque permite variar o nosso repertório de conduta a partir daquilo que a gente já entende, já conhece e nos adaptar a situações futuras e o que nós vivemos agora. Sobre a linguagem, né? O ser humano ele é um ser social, ele utiliza da linguagem e é um processo que fornece aí uma capacidade da gente se comunicar. Então, essa comunicação, no caso aí dos seres humanos, ele é realizado através de um código simbólico complexo que tem a ver com a questão do idioma ou da língua. E essa complexidade do idioma nos permite descrever com precisão qualquer coisa que esteja no passado, no presente e no futuro. A utilidade dessa questão da comunicação e da linguagem, elas nos ajuda a manter relacionamentos sociais, permite sobreviver em um ambiente hostil. A linguagem sempre vai oferecer um modo de comunicação suficiente, amplo para manter a questão da sociedade e a questão da humanidade. Pensando aí sobre a questão do pensamento, nós temos definidos que eles são responsáveis por transformar as informações e organizar os nossos sentidos. Então, o pensamento ele auxilia para essa lógica, né, que nós temos de análise, de raciocínio. Então, a função do pensamento é continua sendo um tema aí controverso, porque sempre precisa da questão da confusão, da terminologia que está ao nosso redor para a gente ter essa questão do pensamento. O quinto é a atenção. Então, a atenção é o processo que é encarregado de concentrar nossos recursos em uma série de estímulos e ignorar o restante. Então, isso porque nós percebemos uma grande quantidade de estímulos que não podem ser atendidos ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter o foco naquilo. O processo de atenção ele é adaptativo, porque se não existisse, nós ficaríamos perdidos ali, sem saber qual estímulo que a gente precisa reagir. A questão da memória serve para a gente, que permite a gente a codificar as informações para armazená-las e depois recuperá-las também. A memória nos permite lembrar informações explícitas sobre qual é a capital de qual lugar, qual é o percurso que a gente fez, pensar sobre as situações e experiências passadas e nos ajudar nesse processo aí da sinapse. No 7, nós temos a questão da motivação, que é o processo responsável por ativar o corpo e colocar no estado ideal. O que é isso? A gente está propício a fazer aquela situação. A função da motivação é fazer com que o indivíduo ele direcione a sua conduta e por onde isso acontece, como isso acontece também, trabalhando a questão da emoção e da aprendizagem. Pensando aí em emoção, nós temos a reação dos estímulos externos, que nos permitem agir rapidamente com uma resposta adequada dentro da questão do ambiente que nós estamos. Então, a emoção ele tem uma tripla função. Ela é somático, que seriam as mudanças fisiológicas que provocam as emoções. Ele também é comportamental, que aqui ele tem os aspectos que desencadeiam a emoção. E o C é o sentimento, que é o que essa experiência com essa emoção nos faz chegar. Então, essas 8 funções básicas aí das ações mentais, elas nos ajudam, nos organizam e sistematizam aí a questão de se tornar ser humano, de se prever como ser humano e se constituir dentro disso também. Bom, muito obrigada. Até a próxima aula.